Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, né? O primeiro reinado ele é um período da história do Brasil. Na verdade, ele faz parte de um período, né, um pouco maior, que é conhecido como o Brasil Império, né? O que é o Brasil Império? A gente chama de Brasil Império daquela época da história do Brasil que começa logo após, né, a nossa independência, oficialmente em 1822, né, mas a gente já sabe que a independência do Brasil ela foi um processo e que ela só terminou mesmo um pouquinho mais tarde com o reconhecimento da independência pelos portugueses, né? Mas a partir de 1822, ano que a gente tem a proclamação da independência e a coroação do Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Aliás, Dom Pedro, né? E a partir de então ele se torna Dom Pedro I, né? Como imperador, como governante máximo do Brasil. Então, a partir daí a gente tem o início do Império, né? Por que se chama Império? Né? Porque o nosso país nesse período foi governado por imperadores. Nós tivemos o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I. Entre um e outro governo, nós tivemos regentes governando o Brasil, tá? Então a gente tem, a partir de 1822, o início, né, do período da história do Brasil conhecido como Brasil Império, com o primeiro reinado, a sua primeira fase, que foi a época em que o Brasil foi governado pelo Dom Pedro I. Em 1831, o Dom Pedro I ele deixa o governo do Brasil, né? A gente sabe que os reis, os imperadores, eles governam até o fim da sua vida, ou, né, quando acontece alguma coisa que os retira do poder, ou quando eles, né, optam por deixar o poder, o que é chamado de abdicação, né? No caso, o Dom Pedro I abdicou, né, em 1831 do poder, ele voltou para Portugal, e aí o Dom Pedro II, que era uma criança, ainda não pôde governar o Brasil. Então, enquanto o Dom Pedro II era uma criança, a gente tem a segunda fase do Brasil Império, que é o período regencial, né, ou as regências, em que o Brasil foi governado por regentes, pessoas que governavam em nome do menor Pedro, né, Pedro II. E a partir de 1840, quando Dom Pedro II, ainda que não fosse maior de idade, foi proclamado, né, foi considerado maior de idade por uma mudança da lei, ele começa a governar de 1840 até o ano de 1889, quando ele é expulso, né, do poder. E aí a gente tem, então, com a expulsão do Dom Pedro II, o encerramento do período conhecido como Brasil Império. Tá? Então, esse grande período da história do Brasil, né, que vai de 1822 até 1889, é conhecido como Brasil Império. E hoje a gente vai falar sobre a primeira parte dele, que é o primeiro reinado, né? Como eu coloquei para vocês, então, quando a gente fala de primeiro reinado ou segundo reinado, né, cada um desses reinados corresponde ao governo dos Pedros, né? Primeiro reinado do Dom Pedro I e segundo reinado do Dom Pedro II, que foram os imperadores do Brasil. Rapidamente aqui, né, antes da gente falar sobre o período, né, do primeiro reinado, falar aqui sobre o Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I era filho do Dom João VI, rei de Portugal. Ele veio para cá, para o Brasil, ainda criança, né? Ele nasceu em Portugal, Dom Pedro I, veio para cá quando a família real portuguesa, fugindo de Napoleão, veio para cá e se estabeleceu no Brasil a partir de 1808, então ele veio junto. Ele, né, segundo alguns críticos, né, não teria tido uma educação que seria uma educação compatível com a educação dos príncipes, né, dos príncipes herdeiros. Talvez porque, né, estivesse aqui no Brasil, né, diferente de lá da Europa, e talvez não existissem aqui ainda condições, né, para se criar em termos, por exemplo, educacionais, né? A gente não tinha, por exemplo, uma universidade, né? Não que um príncipe frequentasse universidade, mas só para a gente, né, ter um paralelo, ter uma forma de comparar, talvez, né, por essa, né, ou outras razões, alguns críticos dizem, né, que ele não teve a educação
a educação ideal, né, para um príncipe. Diziam que ele vivia muito solto e tal, né, talvez não tivesse em termos de disciplina, né, ou talvez até de conhecimentos, aí, de uma bagagem cultural muito grande, tá? Não que não tivesse sido educado, evidentemente. O Dom Pedro, então, cresceu, né, dentro desses moldes aí, né, como colocado aí pelos críticos, e então, né, na sua juventude, como acontecia com todos os príncipes, né, com todos os herdeiros ou não de tronos, né, todos os membros de família real, se arranjava um casamento para ele. Então, em 1817, ele se casou com a princesa Leopoldina da Áustria, né, com quem ele teve diversos, né, filhos, muito mais filhas até, né, do que filhos. O único filho dele, que teve, na verdade, 2 meninos, mas somente um que sobreviveu, que foi justamente o Dom Pedro II. Mas, né, dentre seus filhos, 2 deles se transformaram, né, em reis ou imperadores. A sua filha mais velha, a Maria da Glória, por exemplo, foi rainha de Portugal, né, conhecida lá em Portugal como Dona Maria II, e o seu filho, né, sobrevivente, Dom Pedro II. Né? Então, a gente tem os herdeiros, né, os filhos, dentre os filhos de Dom Pedro, tivemos aí governantes de 2 países diferentes, né? O Dom Pedro, apesar de casado, ele tinha também a má fama de ser mulherengo, né? Então, isso a gente até vê, quem assistiu o Novo Mundo, por exemplo, foi uma novela que retratou um pouco, né, do que teria sido a vida da família real portuguesa aqui no Brasil, ou muitas outras novelas e filmes que foram feitos sobre essa história, né? Muito se coloca isso, né, do Dom Pedro ter tido várias amantes, ter tido muitas namoradas, ter tido filhos, né, fora do seu casamento, que é algo que levou, né, inclusive a depressão da sua esposa Leopoldina, que morreu, né, jovem, né, morreu muito jovem, né, deprimida, muito provavelmente em função disso, embora isso fosse uma coisa tristemente comum, né, nos casamentos dos reis. Mas, enfim, né, o Dom Pedro, então, ele, né, veio a proclamar a independência do Brasil, né, no momento de forte pressão de Portugal, né, para que o Brasil voltasse a ser colônia dos portugueses. O Dom Pedro conseguiu o apoio, né, dos brasileiros, que não queriam que o nosso país voltasse a ser colônia, e em 1822, então, ele proclamou a independência do Brasil e se tornou logo um herói, né? Virou um herói nacional por ter proclamado a nossa independência. Porém, o Dom Pedro, como eu já coloquei para vocês, ele abdicou, ele não ficou até o fim da sua vida governando. Por quê? Porque logo o seu governo se mostrou um grande desastre, né? De mito, né, de herói, ele se tornou praticamente um vilão, né, da história do Brasil por conta de muitas ações equivocadas por parte disso. Uma delas era a seguinte, né? O Dom Pedro I, ele tinha muito gosto pelos reis. Os exemplos que ele tinha eram dos chamados reis absolutistas. Ele achava que os reis tinham que ter todos os poderes, né? E ele achava que ele, como rei, como imperador, ele também tinha que ter todos esses poderes, né? Ou seja, ele tinha que mandar em tudo. Mas os tempos eram outros, né? Desde o final do século, desde o Iluminismo, né? Desde o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, né? Com a independência dos Estados Unidos. Em Portugal também isso aconteceu a partir de 1820, a gente já tinha leis que limitavam, né, leis escritas por representantes do povo, ainda que não fosse de todo o povo, né, mas por representantes de alguns grupos das populações, das sociedades. Essas leis limitavam os poderes, inclusive dos reis. E o Dom Pedro, né, detestava isso, não concordava com nada disso. Então, esse foi o primeiro problema do seu governo. Quando o Brasil se tornou independente, precisou se organizar, precisou de leis. Então, né, deputados representando parte, né, da população brasileira, esses deputados então se reuniram na chamada Assembleia Constituinte em 1823 para elaborar as novas leis do Brasil que viriam na Constituição. O que é a Constituição? É o conjunto de leis máximas de um país, né? O Brasil até hoje tem, não é essa mesma, né, que surgiu aí na época do Império, é uma outra, o Brasil já teve várias. A nossa Constituição mais nova é de 1988, tá? Então, lá atrás, quando o Brasil ainda não tinha suas próprias leis, que eram leis, né, antes que vinham de Portugal, mas independente precisou criar suas leis.
Então, os deputados se reuniram na Assembleia Constituinte de 1823 para criar as leis. Só que eles estavam criando leis que limitavam o poder do Dom Pedro I. O Dom Pedro I, descontente, então mandou acabar, fechar essa Assembleia, né? E resolveu, então, juntou um grupo de pessoas que eram favoráveis a ele, né? Pessoas próximas a ele, que criaram, que escreveram as novas leis do Brasil. E essas leis acabaram, então, virando a Constituição de 1824, nossa primeira, tá? Essa Constituição, então, ela foi marcada, né, primeiro, por ter dado muitos poderes para o Dom Pedro I. Né? Ela tentou pegar um pouquinho daquela ideia lá do iluminismo, da divisão de poderes, que era uma ideia que acabava, né, com a ideia de o rei ter todos os poderes, mas ela criou um quarto poder, que, na verdade, tornou, né, os outros poderes fracos diante desse quarto poder. Né? Lembrando que poderes eram esses. O poder executivo, que era o poder de administrar o país, que no caso, né, do Brasil seria exercido pelo próprio imperador, né, o Dom Pedro I, depois foi o segundo, e pelos ministros dele. A gente tem, né, o poder legislativo, que era o poder daqueles que iam fazer as leis, deputados e senadores, esses, por sua vez, eleitos pela população, né, ou parte da população. A gente já vou dizer para vocês quem é que podia votar ou não. E a gente tem poder judiciário, né, os juízes, os tribunais. E o quarto poder que foi criado é o poder moderador, que era o poder do próprio Dom Pedro I e que podia interferir em todos os outros. Ou seja, no final das contas, quem mandava era quem tinha o poder moderador, que era o imperador, no caso, Dom Pedro I. Tá? Em relação aos direitos ao voto, quem podia votar? Bom, primeiro só esclarecer uma coisa, que imperador, o cargo de imperador, não era eleito, passava de pai para filho, né? O Dom Pedro I, por exemplo, deixou o seu cargo para o seu filho Dom Pedro II. Isso não se votava. Se votava para deputados e senadores o poder legislativo. Quem podia votar? Todo mundo? Não. Tinha muitos critérios, né, que, na verdade, deixavam de fora a maior parte da população do Brasil. Né? Tinha que ser homem, tinha que ser maior de 25 anos, tinha que ter uma renda, né? Ou seja, uma determinada, né, condição financeira para poder votar, ou seja, só os mais ricos podiam participar das eleições. E mesmo assim, né, só os mais ricos entre os mais ricos, porque o voto era indireto. Quem tinha uma determinada renda, um determinado teto de renda, escolhia aqueles que iam ser os eleitores, aqueles que sim iam escolher depois deputados e senadores, que também tinham que ter rendas muito maiores do que os demais, né? Então, assim, o Brasil era um Brasil em que poucos participavam, né, das eleições que existiam naquela época, né, e pouquíssimos podiam se candidatar, né, a alguma coisa. Então, era um Brasil em que ricos votavam, né, e que mais ricos ainda que eram lá aqueles que acabavam sendo eleitos e ocupando os cargos no poder legislativo, tá? Bem, então, além, né, desse problema aí da Constituição, que foi outorgada, ou seja, que foi imposta, né, que era uma Constituição que dava muitos poderes para ele, né, essas novas leis, na verdade, elas mudaram um pouco em relação à própria sociedade brasileira. Por exemplo, a escravidão que existia desde lá do século XVI, ela não acabou, então, pelo contrário, ela continuou. Houve uma pressão dos ingleses para que o tráfico, pelo menos o comércio de escravos, né, ele acabasse. Dom Pedro até fez essa promessa, mas na verdade ela nunca foi cumprida dentro do governo dele, né? Continuou o tráfico, o comércio de escravos, né, vindos da África aqui para o Brasil. A escravidão permaneceu, né, a sociedade pouco foi modificada. Diante também, né, dessas arbitrariedades aí do Dom Pedro, né, houve uma revolta em brasileiros lá no Nordeste, em Pernambuco, acabaram, né, começou em Pernambuco, mas outros estados aderiram, né, e chegaram inclusive a se separar do Brasil, formando um país à parte chamado Confederação do Equador. Né? Eles estavam revoltados, indignados com as atitudes ali arbitrárias, né, do Dom Pedro, com o autoritarismo dele, se rebelaram, né, e criaram um país à parte, que durou pouco tempo porque, né, o Dom Pedro ele usou de muita violência, né, mandou tropas, mandou mercenários, né, para o Nordeste para combater esses revoltosos. Os líderes, né, foram condenados à morte, né, então foi muito violento aí a repressão
a essa confederação do Equador, né? Mas ela foi um termômetro interessante para mostrar a insatisfação, o grau de insatisfação que existia a ponto, né, de brasileiros quererem se separar desse novo país por conta aí, né, do Dom Pedro I ser tão autoritário. O Dom Pedro também acabou envolvendo o Brasil em outro conflito, né, em uma outra briga, que vai ser a Guerra da Cisplatina, né, que ela vai acontecer entre 1825 e 1828. Vai ser uma guerra, né, do Brasil contra a Argentina. Porque o que acontece? Né? O que é a Cisplatina? A Cisplatina era uma província. O que é província? Pela Constituição de 1824, o Brasil era formado por províncias. Era um império, governado por imperador, né? E formado por províncias que hoje a gente chama de estados. Lá, abaixo do Rio Grande do Sul, ainda tinha mais uma província, né? Hoje o Brasil termina mais ao sul no Rio Grande do Sul, mas abaixo dele tinha uma outra província que era a província Cisplatina. Eles tinham uma cultura bastante diferente do resto do Brasil, né? Por conta aí de uma influência muito maior de uma colonização dos espanhóis. Mas desde a época do Dom João VI, né, a província Cisplatina, ela foi anexada ao Brasil. Eles não aceitaram também as tropas portuguesas que estavam lá também se rebelaram logo depois da independência, né, do Brasil, e, né, essa província Cisplatina, então, ela foi envolvida numa disputa entre Argentina e Brasil. A província Cisplatina queria, né, se separar do Brasil, queria sair do Brasil e fazer parte lá da Argentina, né? Quer dizer, havia essa defesa, né, de parte ali das pessoas daquela região. Então houve um conflito. No final desse conflito o Brasil perdeu, então a derrota ela agravou ainda mais a situação de insatisfação com o governo do Dom Pedro I, né? Vidas perdidas, né, de soldados, né, dinheiro gasto com essa guerra, que resultou numa derrota. Mas a Cisplatina ela acabou não sendo anexada à Argentina, né, que tinha essas pretensões também de que a província Cisplatina fizesse parte do país Argentina, e acabou, né, como era o desejo de outra parte da sociedade da província Cisplatina, acabou virando um país novo chamado Uruguai, e assim é até hoje, né, o nosso vizinho ali mais ao sul. Bem, e fora essas questões todas, né, o governo do Dom Pedro I foi se desgastando. Ele era acusado, inclusive, de favorecer a portugueses que ainda viviam no Brasil, né? Ele acabou, no final do seu governo, ele criou um ministério somente de portugueses. Isso foi bastante desagradável. Um país que estava separando de Portugal, ter um ministério só de portugueses. Ele também se preocupava bastante com o que estava acontecendo lá em Portugal. O pai dele, Dom João VI, faleceu, né? E aí ele, como herdeiro, né, ele era herdeiro também do Dom João VI, ele não podia governar os dois países. Então o que ele fez? Ele mandou a filha dele, Maria da Glória, a filha mais velha, para ser rainha de Portugal, né, para se casar com o irmão dele, o Dom Miguel, mas esse casamento acabou não acontecendo. Ele foi traído pelo irmão, e o irmão assumiu o poder lá em Portugal, e aí o Dom Pedro então teve que, né, fazer uma guerra contra o Dom Miguel para conseguir que a filha dele virasse a rainha de Portugal. Essa fofocada toda, né, só desgastou mais ainda, né, o Dom Pedro. E aí, assim, o Dom Pedro, então, acabou, né, sendo pressionado aqui dentro, né, o seu governo desastroso. A gente também vai ter, né, a morte de um jornalista, o Líbero Badaró, né, que fazia oposição, escrevia artigos contra o Dom Pedro, acabou sendo morto, e aí a acusação recaiu justamente sobre o próprio Dom Pedro, né? Então, por conta de tudo isso, o Dom Pedro então foi cada vez mais pressionado a deixar, né, o poder. Então, Dom Pedro, em 31 de abril, né, ou melhor, em abril, né, 31 de abril, não tem 31, né, em abril de 1831, 1831 é o ano, né, em abril de 1831, o Dom Pedro, então, ele acaba abdicando. O que é abdicar? Né? Ele resolve deixar o poder. Ele não será, né, a partir de então, deixa de ser imperador do Brasil. Ele volta para Portugal, né, para reconquistar ali a coroa de Portugal, né, o reino de Portugal, para a filha dele ser a rainha, e deixa o outro filho aqui, o Dom Pedro II, que tinha só 5 anos de idade. Uma criança que, pela lei, né, pela obviedade, não podia governar. Então ele vai, né, mas acaba deixando aqui um problema, né? Como é que essa criança não podia governar? O que ia acontecer? O Brasil então passou a ser governado por regentes, que é
uma outra história para uma outra ocasião, tá bom? Obrigado aí pela atenção, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.